Pessoal, eu acho que agora a gente consegue começar. Por enquanto não tem mais ninguém aqui na sala para entrar, então deixa eu ver se tem mais alguma mensagem. Não, tudo bem por aqui também. Então a gente pode começar, né? Pessoal, muito obrigada pela presença de vocês. Realmente vocês trouxeram esse tema que vocês queriam aprender mais sobre esse tema, então acho que vai ser maravilhoso esse encontro nosso hoje. E fica aqui também um recado, né? Se vocês tiverem outros temas que vocês querem fazer benchmark, por favor, é só sugerir no grupo, a gente vai organizar uma data, um horário para a gente poder fazer esse encontro acontecer, tá bom? Para quem ainda não me conhece, meu nome é Alicia Brandão, eu sou coordenadora comercial da Fala Company e também faço a gestão do grupo Fala RH. Então, a live é das nossas muitas atividades que a gente propõe dentro do grupo para realmente ter essa troca genuína, né, de experiências, de aprendizados e de cases. E hoje a gente tem um tema muito interessante que vocês levantaram sobre Business Partner e a construção, né, de um time de BPs nas empresas, como que isso acontece. Então, a gente tem duas pessoas maravilhosas para compartilhar esse duas tema. Feras. Duas feras. Inclusive, eu não combinei com vocês, inclusive peço perdão, mas quem gostaria de começar? Cíntia ou a Casey? Tchan, tchan, tchan. Posso começar. Então a Cíntia vai começar. Se quiser começar, pode começar também. Então, vou começar. Eu compartilho daqui, então, como que a gente faz? Vamos lá, deixa eu colocar você como host. Só um minutinho, deixa eu achar você aqui. Você está como Cíntia Oliveira, né? Já te achei. Prontinho, você agora é minha co-host. Aí você consegue compartilhar. Eu vou compartilhar. Qualquer dúvida, também estou por aqui. Tá. Só me dando bronca aqui. Não, deixa eu ver aqui. Tá indo aí, Cíntia? No share screen. Já foi no share screen que eu fui. Aí eu escolho a opção aqui. Não está vendo a minha área de trabalho, estranho. Deixa eu ver aqui. Não é isso. Você está com duas telas? Não, estou com uma só. Aí, na hora que você dá share, o que acontece? Não aparece a minha área de trabalho para poder buscar a informação. Deixa eu abrir aqui para ver se... Nossa, olha quem aparece, gente. Olha quem surge. Dona Ana Paula França. Nossa, gente. Vários coraçõezinhos para vocês. Que saudade, quanto tempo. Pois Tudo bem? gente. Tudo jóia. Eu vou tentar aqui mais uma vez, eu vou pedir ajuda à Alice, então. Se não, enquanto isso, a Casey pode começar, Casey, para você é mais fácil. Aí você vai aí no... Podemos. Pronto, agora foi. Foi. Foi falar, Vamos lá, gente, então. assim mesmo. Aí tem que botar no modo apresentação e vai. Tá, vou botar no modo apresentação. Oi? Vládia. Então, gente... Cadê o som? Tá. Desculpa te interromper, Cíntia, a gente não consegue mais te ouvir. Que estranho. Tá falando? Não, ela estava falando direitinho, gente. Começou a falar. Fala alguma coisa agora, Cíntia, por favor, para ver se... Não. Poxa, que estranho. Ela botou uma coisa ou apresentação, aí ela fala que coisa esquisita mesmo. Alicia. Oi. A Vládia está dizendo que ela não recebeu o link. Eu pedi para ela ver no spam, também não está. Só para avisar aí, tá? Já mandei para ela. Ela acabou de entrar aqui. Ah, conseguiu agora. Então tá vendo? Deixa ela.
Deixa Valeu, ela. gente. E aí, Cíntia, nada? É Poxa mistério da... vida. Então, deixa a Casey começar Quer que mesmo eu na tente frente. aqui? Vai lá, Casey. Então, Deixa eu ver se Cíntia, vai. faz um teste aí. Se quiser fazer algum teste comigo ou com a Alice aí, para a gente ver se está tudo certo depois para você começar, tá, Cíntia? Vocês me Cíntia, ouvem? sugestão. Sai e entra de novo. É Pode verdade. ser Pode também. ser. Keise, a gente já vê a sua tela. Vocês me ouvem também? Sim, também. Ah, ufa! Eu falei, imagina dar o mesmo problema, né? Porque eu uso mais Teams, aí eu falei, pô, que bom. Gente, obrigada, né, por participar desse grupo, que eu acho que é tão importante e tão rico as trocas. Bom, eu sou Casey, para quem não me conhece, hoje eu estou como gerente executiva nacional de gente e gestão do Grupo Redditor. Então, a Redditor, né, é um grupo aí com mais de 70 hospitais e mais de 68 mil colaboradores espalhados pelo Brasil. Vocês terem uma noção, né? A equipe de gente de gestão tem mais ou menos 300 colaboradores e ficam 12 gerentes abaixo de mim. Então, mais ou menos desses 300 colaboradores, a gente tem aí 70% de BP, tá? Que eles ficam alocados em todas essas unidades. Então, foi um grande desafio montar, porque lá não tinha um modelo de consultoria interna. Então, antes de eu entrar um pouquinho no material, o grande desafio é como que a gente implanta um modelo de consultoria interna numa empresa que é gigante, onde a gente tinha um RH na ponta, que era um RH no modelo tradicional. Então, assim, todo mundo atuava mais no modelo antigo, focado em departamento pessoal, recrutamento e seleção, né? Tinha os programas de desenvolvimento, mas acabava rodando, né, não com o olhar voltado para o negócio. Baixa cultura de indicadores na equipe de RH, e quando a gente olhava o RH corporativo, ele era bem segmentado e continua sendo bem segmentado, mas quando eu olho a equipe de desenvolvimento, era uma equipe que eu também fiquei nessa cadeira por um período, era uma equipe muito voltada para treinamento. Então, quando eu olho capacidade analítica, gestão de indicadores, KPIs, a gente viu que a gente tinha um gap absurdo. Então, foi um grande desafio, primeiro, entender onde a gente estava e estruturar, né, toda essa modelagem para a gente rodar, entendendo o tamanho da empresa, e entendendo também a mudança de perfil, né? E considerando que eu tinha uma equipe de 300 colaboradores para identificar esse perfil, capacitar e fazer isso acontecer lá na ponta. Então, esse é o contexto do que a gente tinha no início. A gente começou a fazer esse planejamento e essa virada tem 7 meses. Então, agora a gente começou a desdobrar toda a estratégia para 2022 e 2023, explicando, nós estávamos aqui, agora fizemos todo esse estudo e essa estruturação por 7 meses, agora a gente vai entrar realmente no modelo, aplicação prática, para lá na frente, em 2023, a gente não ter mais uma divisão que parte da equipe atua como consultor interno e parte da equipe eu continuo atuando como posto avançado, que a gente chama, que é aquilo que o centro de serviço compartilhado não consegue fazer, né? É o atendimento direto ao colaborador. Então, para vocês entenderem um pouquinho do contexto, né? Antes de eu entrar aqui no material, tá? Vamos lá. A gente, para poder conseguir, né, o patrocínio dessa virada... Posso tirar só uma dúvida ainda, voltando lá no modelo? Você, só para ver se eu entendi, você tinha o serviço compartilhado, né? Perfeito. Você ainda tem, né? Ou quando você ainda virou para temos. BP, você tem o serviço compartilhado. O que você quer acabar com o braço avançado, é isso? Exatamente. E aí você quer transformar ou as pessoas em BPs ou trazê-las para o centro de serviços compartilhados. Isso, exato. E o que fica no centro de serviços compartilhados? Toda a parte de processamento de folhas, compra de benefícios, toda a questão de geração de declarações, tudo que é o transacional, né, que a gente fala que é o antigo... A operação.
Operação fica no Centro de Serviço Compartilhado. Operação de folha, mas a operação de seleção é responsabilidade da BP. É outra gerência, também é centralizada Brasil, tá? Ela presta serviço para o RH da ponta, então eu sou uma cliente, né, da equipe de seleção, junto com os gestores das unidades. Então, a gente entende que seleção é um processo de gente, então ele fica apartado para a gente poder manter a qualidade que a gente precisa. Obrigada. Guardou o biscoito aqui, não? Oi? Posso seguir? Obrigada, Keise. Tá bom, vou lá. Então, assim, a gente levou muito, né, para os gestores e para os diretores regionais que cuidam, né, das unidades, a evolução que a gente queria fazer pelo que o modelo ele traz, muito a questão, né, da proximidade com o negócio, avisando o cliente, sai um pouco daquele mundo, né, do RH, a gente ia muito com uma linguagem de banco de horas, tratoponto, né, SLA de seleção, e isso estava descolando cada vez mais. Por mais que a gente tivesse processos de desenvolvimento como avaliação de competências, pesquisa de clima, eles entendiam que a gente acabava aplicando isso muito mais para atender o processo de acreditação hospitalar, que é semelhante a uma ISO, né, que as indústrias têm. Então, a gente falou assim, não é bem isso, a gente precisa que a gente implante um modelo de consultoria interna, porque a partir dessa implantação, eu consigo olhar todo o ciclo de vida do colaborador, né? A entrada, o desenvolvimento, a promoção, a remuneração e benefício, com foco direto no negócio e no nosso paciente. E aí eles entenderam essa importância e também entenderam que, assim, ok, a gente vai ter um momento aí conturbado, porque eu vou ter que começar a levar o que é o negócio para dentro do RH, porque a gente precisa falar a mesma língua de indicadores e por aí vai, mas eu também preciso levar para o gestor, para os líderes, que quem faz o papel de gestão de pessoas é ele, né? E quando a gente atua no RH tradicional, isso não roda muito tranquilo e muito fácil. Então, esse foi a difícil conversa que a gente teve para todo mundo embarcar nessa mudança. E aí, o que eu acho que foi muito, muito importante e estratégico para a gente estar nesse momento agora, foi lá atrás, eu nem estava ainda na Redditor, há 4 anos atrás, quando decidiu se implantar o Centro de Serviço Compartilhado, porque cada unidade rodava a sua folha, imagina do tamanho que a gente não era muito grande, mas a gente já era grande, né? A gente tinha aí mais ou menos, acho que em torno de 20, 23 hospitais. Então, esse foi um ponto que, se não tivesse acontecido, a gente não estaria fazendo esse movimento agora. Então, o ponto é olhar para dentro e entender, tenho maturidade, tenho como fazer essa virada? Porque senão a gente faz uma virada sem ter um suporte do Centro de Serviço Compartilhado, de uma produção contínua, de um corporativo que vai definir normas, regras, né, olhando toda essa realidade de vários cenários em várias regiões, o não vai ter como seguir, ele não vai ter a norma, ele não vai ter o processo e ele vai ficar naquele looping. Eu brinco com a minha equipe que a gente tem escolha, né? Ou viver igual o Tais, que fica rodando em volta dele mesmo, sem saber para onde ele vai, né? Ou ele pega e entende o papel dele, entende o papel do corporativo, entende o papel da liderança e atua aí nessa gestão de mudança e de cultura. Então, aqui a reflexão que eu trago faz sentido fazer essa virada agora? Porque se não faz, é melhor olhar, fazer um diagnóstico, que a gente fez esse diagnóstico, estruturar, rodamos aí mais ou menos 1 ano e meio a 2 anos, para depois implantar um modelo de BP, tá? E a gente separou alguns fatores críticos de sucesso muito importantes. Primeiro, senioridade e credibilidade das equipes. Eu não posso ter na equipe de BP uma pessoa que não tenha um perfil, e aí eu não estou falando senioridade em relação a cargo, a posição. Eu estou falando em relação a trânsito, a postura, a domínio dos processos de RH, porque senão ele fica sem fundamento técnico para discutir com a liderança de igual para igual. Então, um ponto crítico que a gente encontrou, que eu encontrei quem tem senioridade,
né, para passar essa credibilidade em todos os níveis, desde que a gente fala com o matriqueiro até quando eu falo, né, com o diretor executivo, porque senão a gente tem que ter muito BP para poder fatiar, né, e dar esse suporte que não faz sentido. Outra coisa também, que acho que é um desafio da Valéria, né, a aderência e o comprometimento da equipe. Quem é que quer fazer esse movimento de mudança? Faz sentido eu sair da minha zona de conforto, né, e começar a entender o negócio, ter a habilidade para ter uma visão analítica, trabalhar com números, ter uma visão sistêmica entre todas as áreas e os impactos dela? Talvez não faça sentido para algumas pessoas. Garantir o alinhamento de papéis e responsabilidades, isso para mim é crucial, né? Principalmente quando a gente olha as áreas corporativas, né, e as áreas de gestão dentro do próprio RH. Eu brinco, né? Eu falei, gente, vamos lá, a gente vai para uma reunião. E aí eu apresento o indicador lá de HC por leito, né? Ou seja, quantas pessoas eu tenho para operar por leito. E aí um traz um número, o outro traz outro número e o outro traz um terceiro número. Aí eu falo, os números estão errados por estarem diferentes? Aí todo mundo olha com aquela carinha, né? Eu falei, não estão, porque no meu HC eu não contei temporário. No seu HC você contou o afastado e no outro não contou nem o afastado nem o estagiário. Então, assim, qual é o conceito de cada pedacinho para chegar no cálculo de um KPI que cada um usa? Aí eles falaram, você tem razão, cada um usa de um pedaço. Então, entender esse alinhamento de papéis, ele é importante até na definição de um indicador e como é que eu vou mensurar ele. E o ponto mais crítico para mim é equilibrar o ritmo do RH e da área cliente, né? Quantas vezes a gente joga um caminhão de coisas, né, na operação, entendendo que isso é importante também, mas a gente não está num momento oportuno. E como é que a gente equilibra esse ritmo? Principalmente a área da saúde, a gente vem aí, né, de um cenário de pandemia muito puxado, mas a gente também não pôde parar com o foco no desenvolvimento, com foco nos KPIs. Então, acho que o grande desafio é o RH entender esses tempos e movimentos, entender sazonalidade do negócio, para a gente tentar colocar lá o ciclo de gestão de pessoas em momento que a gente consiga realmente aplicar ele de forma genuína, de forma que ele tenha qualidade. Já vivi experiências que a gente estava concorrendo com plano de ação de pesquisa de clima, né, e iniciar um ciclo de avaliação de competências. Vai fazer os dois meia boca, né, porque é o mesmo gestor, são os mesmos colaboradores envolvidos em dois processos super relevantes. Então, esses, para mim, são os principais pontos que a gente tem que ter cuidado. E os desafios, para mim, foi muito questionar o passado, quebrar velhos paradigmas, porque, assim, a gente fazia coisas de um jeito, hoje a gente vai passar a fazer de outro. Não é que o antes estava errado, né? É que eu posso revisitar as coisas que eu fazia de um jeito e encontrar um novo caminho. Então, quem viveu, né, por exemplo, empresa familiar, eu trabalhei 3 anos em hotelaria em empresa familiar, o quanto que é desafiador quebrar velhos paradigmas. Então, para mim, esses são 2 desafios importantes. Outro ponto também é a agilidade e adaptabilidade, porque ao mesmo tempo que eu faço essa mudança, eu não posso parar de responder o negócio. A tolerância, ela existe porque a gente, né, explicou a transição e todo mundo vamos juntos, mas tem um limite dessa tolerância, então eu tenho que ter muito cuidado para a gente não perder nem a agilidade, nem a adaptabilidade no dia a dia da operação. Processos e estruturas de forma simples. Então, assim, quanto mais eu onero o tempo do meu BP, menos ele vai ter tempo para fazer o que ele precisa fazer, que está próximo do negócio. E aí eu volto lá atrás, quando eu falo assim, eu tenho um centro de serviço compartilhado que vai me dar suporte, eu tenho um RH corporativo que vai me dar apoio, porque senão eu fico lá naqueles papéis que não geram tanto valor, mas são tão importantes quanto, que são os transacionais, mas eu não atuo na transformação da liderança e olhando todos esses processos que a gente sabe que geram resultado para o negócio. E, claro, está no chão junto com a operação, né? Não é o RH que fica lá dentro do setor, sentadinho na mesa dele. Então, esse desafio, né, da quebra de paradigmas, da rapidez, da agilidade, da flexibilidade,
né, e de ter esse processo de forma simples para o BP ter presença e estar com as pessoas diretamente, são, para mim, grandes desafios, né? Porque você passa por uma mudança de atuação e de comportamento e de revisão de coisas que eram feitas há muito tempo da mesma forma. Ok até aqui? Então, vamos lá. Aí eu trouxe aqui para vocês, de forma um pouco resumida, né, as etapas de implantação, tá? Então, assim, mesmo que a gente já tinha um modelo, né, estruturado, a gente revisou e reorganizou um pouquinho. Então, a gente falou assim, ok, quem é o RH especialista, que é o corporativo? Ele que vai desenhar as políticas, normas, as regras, vai pegar as melhores ferramentas para a gente rodar na ponta. Quem é o RH operacional, que vai cuidar de todos os processos transacionais, que geralmente é a produção contínua, é o CSC. Quem é o RH analítico? Aqui, para mim, é o pulo do gato, tá? Se eu deixo a área de People Analytics na ponta para produzir, eu corro o risco de ter desalinhamento. Um entende o indicador de um jeito, outro de outro. Se eu tenho uma área centralizada para fazer isso, eu tenho todas as minhas, sei lá, 50, 20, 30, 10 unidades, tendo a mesma base, a mesma forma, né, de entender as informações, e facilita também de eu não ter uma pessoa na ponta produzindo isso o tempo todo. Então, faz lá um BIzinho, já gera informação, e aí o parceiro de negócio ele precisa ler, analisar e cruzar isso com o mundo real, né, da operação, que está ali no calor da Kombi no dia a dia. Então, para mim, quais são os papéis e responsabilidades de cada área. O segundo ponto é estabilizar as atividades transacionais. Porque, gente, se eu não consigo, é óbvio que a gente, né, não vai ter a perfeição e o estado da arte, porque a gente sabe o quanto que é trabalhoso rodar folha e social, comprar benefícios, toda essa rotina pesada. Então, assim, não vivo no mundo de Sofia. Mas quanto mais eu tiver esses processos estabilizados, menos demanda eu tenho operacional no meu PA, no meu posto de atendimento avançado. E aí, mais eu consigo fazer com que essas pessoas apoiem o BP numa análise de dados, de informação, e começo a mudar o perfil da equipe também no posto de atendimento avançado. Então, desculpa te claro, interromper um minutinho. Quando você fala desse grupo, né, de People Analytics que você tem, isso se tornou uma gerência fora da sua ou ela está ligada a você? É fora da minha, fica no corporativo, dentro da área de remuneração e benefícios. Algumas empresas, inclusive uma que eu passei, ficava dentro de uma área chamada planejamento de capital humano, onde eles também viam estrutura organizacional. Então, geralmente não é bom ficar na ponta, porque senão, de novo, né, acaba acontecendo alguns desalinhamentos, porque cada um vai puxar para a realidade da sua unidade, do seu estado e por aí vai. Sim, obrigada. Nada. E aí, depois, a gente teve uma evolução, que aqui também acho muito importante, que é a evolução do modelo de atendimento. Então, grande parte do que o meu PA lá da unidade fazia, a gente migrou para uma central de apoio ao colaborador, que muitas empresas têm, né? Que é o chat, é o call center. E a gente também fez um app, desenvolvemos um app. Então, o app é um canal de comunicação que a gente manda todas as informações de comunicação interna, reforça a questão de treinamento, né, faz todo o engajamento, mas ele também oferece serviços. Então, se eu preciso mudar meu endereço, se eu preciso pedir uma carteirinha do plano de saúde, porque eu perdi a minha, ou do plano não, porque já é digital, né, mas, por exemplo, de vale-refeição, eu posso fazer tanto pela central quanto pelo app. Então, de novo, o que isso fez? Desafogou a ponta para a gente atuar num outro papel. E o quarto item, né, que é justamente revisar todos esses processos para a gente migrar o RH da ponta para um modelo mais proativo e mais consultivo. Então, por que eu trouxe essas 4 etapas, né? Porque eu acho que se a gente não tivesse feito essas 3 etapas, a probabilidade da gente ter muita dificuldade para fazer essa mudança que a gente está fazendo agora seria muito maior, né, do que naturalmente ela já é.
Então, eu acho que esses 3 steps, eles são super importantes. Organizei esses 3 steps, aí sim, aí vamos agora, né, começar a pensar realmente num modelo de consultoria interna. É porque se Oi? você Uma não... pergunta. Claro! Desculpa. Oi, tudo bem? Essa evolução do atendimento que vocês fizeram com o app, hoje todos os colegas, tipo, todos os funcionários têm acesso a esse aplicativo, eles baixam e eles falam com alguma central do RH, tem um SLA, como funciona isso? Ou a medida deve ter algumas respostas automáticas, tem uma inteligência artificial que vai respondendo, minimamente deve ter um escopo e a partir daí deve entrar no SLA de resposta, né? Como é que funciona isso? Depois, acho que depois vale depois um outro bate-papo para a gente falar disso, que é bem grande. Mas tem uma equipe que fica dentro de um call center que faz todos esses atendimentos, e aí tem, óbvio, FAQ, processo, sistema para eles poderem fazer, com SLA definido, e eles atendem Brasil, tá? O app, a gente fez uma campanha gigantesca, aliás, vou dar um passo atrás para vocês entenderem. O app, primeiro a gente contratou o app de uma startup. Legal. Estamos em 2 hospitais e foi um sucesso. Porque o colaborador tem que entrar lá e baixar, né? Você tem que gerar a vontade do colaborador baixar. Então, a gente viu entre os erros e acertos qual seria o melhor caminho. E agora, a gente tem uma área, né, de digital dentro da Redditor e de inovação, e a gente construiu o nosso próprio app. E aí, agora, dentro do nosso próprio app, ele é integrado com o nosso RP e ele abre todos esses chamados. Então, em vez de eu sentar no meu computador e abrir um chamado para pedir uma declaração de vínculo empregatício, eu posso abrir pelo app. Eu pego o meu contra-cheque pelo app. Então, a gente mapeou quais eram as principais demandas do RH da ponta, do DP, levamos isso para a central de atendimento ao colaborador e para o desenvolvimento do app, para ver o que eu priorizaria para poder desafogar de novo o meu PA, né? Porque se a gente for pensar em retorno para o negócio, o PA tem um retorno muito baixo, né? Então, esse foi o caminho. Mas tem tudo, tem processo SLA, tudo definidinho. Casey, a Silvana está perguntando aqui no chat se você pode compartilhar o nome da startup que desenvolveu o app para vocês. Inovari. Pronto, Silvana, Inovari. Inovari. Boa, boa. Então, os meninos maravilhosos se viram nos 30. Muito bom, essa é uma dica legal, eu acho que pode servir para bastante gente. Para mim está sendo super legal. Assim, eu tenho muito essa demanda, né, aqui na Davita. Assim, desculpa estar te perguntando mais sobre esse assunto, mas que para mim é muito importante essa live de verdade. Hoje eu percebo, assim, você está falando das etapas de implantação, eu vejo muito onde a gente está. É bem onde eu estou achando mesmo que a gente está, tipo, entendendo como a gente suporta mais a operação para a gente dar o próximo passo. E essa central de apoio ao colaborador hoje, ela funciona como uma CSC, são várias pessoas que estão lá respondendo, é tipo um call center? É um call center, é diferente do meu CSC. Eu tenho um CSC que ele faz a produção, ele gera a carta, ele faz tudo isso. O call center, ele tira a dúvida do colaborador, né? E quando ele tira essa dúvida, ele já abre o chamado com o colaborador, que vai parar na produção contínua, que gera a cartinha e chega para o colaborador através do e-mail, por exemplo, entendeu? Então, Entendi. ele é o atendimento, era a pessoa que ficava lá, 1 em cada unidade, 2, 3 em cada unidade, que a gente colocou centralizado no call center. Aí, por exemplo, eu vou pagar banco de horas, a gente faz um script, manda para a central de atendimento. Aí o colaborador viu lá, o contra-cheque ficou com uma dúvida enquanto ele recebeu. Ele liga para lá, a central já está brifada para tirar a dúvida porque que ele recebeu X e não Y. Como é que ele olha lá débito e crédito de banco de horas? Então, porque eu tendo isso centralizado, primeiro, a gente tem um alinhamento melhor no que responder de forma correta, né? E segundo, eu tenho uma equipe que atende o Brasil inteiro, né? Então, a gente otimiza aqui em termos de quantidade de pessoas. Mas, de novo, a gente querendo aprofundar esse tema também, eu posso convidar o meu par, o Edu Castro, que implantou tudo isso na rede, tem uma experiência anterior também que é bem legal. Eu acho ótima ideia, Casey, porque super assim, prático. Porque tem muita gente que tem dúvida, né? Eu acho que é um assunto muito importante para o RH, né?
Sim. E aí a gente pode dar continuidade a esse encontro, fazer um segundo encontro e trazer o Eduardo, por exemplo, outra pessoa que queira falar, enfim, né, que tenha mais experiência. A gente Eu vou ver se marca. trago alguém de São Paulo também, do Fala RH de São Paulo, para falar sobre, porque é lá, né, as empresas têm mais BPs e a gente vai chamar, então, mais alguém para ajudar nisso aí, né? Mas eu acho bem legal, acho boa ideia. Gente, estou preocupada com o nosso tempo, né? Porque eu falo muito também. Alice, ajuda aí. Se deixar, eu vou... Deixa eu aproveitar, só que você aqui no ponto 4, quando você fala justamente de planejar e reestruturar a revisão desses processos de BP, imagino que as pessoas que tinham um perfil que se adequava, mas possivelmente tinha algum gap, alguma coisa que vocês quiseram desenvolver, alguma formação que vocês fizeram, o que vocês fizeram? Você vai ver no final, tem tudo isso. Joia. Tudo isso. Perfeito. Vou te mostrar. Então, assim, resumindo, o último item só depois que a gente tiver, né, essas etapas aí prontas, porque, assim, eu acho que se eu não fizesse isso, não ia dar certo, tá? Ponto importante, né? Aí você fala assim, Casey, ok, mas quem é PA, quem é BP e como é que vocês dimensionaram isso? Então, a gente fez toda uma análise de dimensionamento, que eu também acho que é muito importante, porque, de novo, né, a gente precisa dar o recurso adequado para a unidade, sem pesar o custo de pessoal, para a gente ter o equilíbrio aí perfeito. Então, sempre quando a gente olhou o BP, eu olhei sempre a minha quantidade de diretores, gestores, de líderes. Então, eu defini lá uma métrica, por exemplo, eu vou ter para cada BP 30 gestores, né? Mas eu não posso olhar só isso. Eu preciso olhar o perfil da liderança, a maturidade da unidade. Se a maturidade vem, por exemplo, de uma aquisição, que é muito a nossa realidade, eu preciso de um BP mais maduro, porque tem todo um processo aí de transformação, né, e de gestão da mudança. Então, aqui a gente tem que ter muito cuidado, primeiro, para organizar esse dimensionamento com base em premissas, né? E aqui tem algumas premissas que eu achei que fazia sentido e que a gente utilizou. Mas, além dessas premissas, tem essas considerações importantes lá embaixo, que para a gente fez uma grande diferença. A questão da senioridade e dos resultados de engajamento, pesquisa de clima, maturidade de desdobramento de metas. E outro ponto, a questão do sindicato. Então, assim, ABC é uma área mais pesada. Então, assim, indústria, né? A gente sabe que tem algumas áreas de indústrias que o segmento, que o sindicato é bem pesado. Então, a gente não pôde só olhar o nosso mundo, a gente teve que olhar para fora também para poder considerar esse dimensionamento e essa maturidade, né? Se eu vou trazer um especialista, um consultor pleno, um consultor sênior para 3 vagas que eu tenho de BP, todas essas premissas. E a gente montou uma matriz no Excel, fez um ponto, né, para cada uma dessas premissas de acordo com a importância e relevância dela, e aí sai lá um número que a gente usou como direcionador para montar a equipe de BP. E a equipe do posto avançado, como é uma equipe que a gente entende, né, que é uma área transacional, aqui a gente olha o volume grande, o volume de colaboradores. Então, eu preciso aqui ter cobertura de férias, né, de um afastamento, para a gente não ter ninguém que não fique, nenhuma unidade que fique sem alguém no PA. Mas aqui é aquilo que eu falo, cada vez mais, né, a gente sai do PA e vai para o BP. Então, aqui é o quanto que eu preciso de pessoas para poder atender aquilo que eu não atendo na minha central de atendimento ou no meu app, tá? E aí, galera, é justamente para rodar o ciclo de vida do colaborador. E aí eu falo muito para a minha equipe, né? Eu estou rodando o Brasil inteiro, indo em todas as unidades, levando o planejamento estratégico e essa mudança, né? 2022, 2023. Então, assim, primeiro, o colaborador está no centro de tudo. Somos uma empresa de pessoas, né? De serviço e serviço assistencial. Então, se eu não entender a cultura, o modelo de competências e diversidade e inclusão em todo o seu âmbito, até por estarmos espalhados no Brasil, e eu não entender que o colaborador ele está no centro impactado por tudo isso e por todos os processos do ciclo de gestão de pessoas, eu não vou conseguir oferecer nessa mudança um resultado diferente para o negócio. Eu não vou conseguir atender a estratégia de talentos, porque eu vou continuar crescendo e eu não vou ter líderes prontos. Então, o RH entender, né, esse modelinho e que a experiência do colaborador é ponto vital,
é muito importante, porque senão eu vou lançar um recrutamento interno, né, que a gente chama de movimento da rede. O colaborador não vai nem entender o que é, ele nem vai ver valor nisso. Eu vou lançar no Portal Saber, que é o nosso programa, né, de EAD, um treinamento X. Não vai gerar valor. Então, assim, por que eu estou oferecendo? Para que eu estou oferecendo? Então, isso a gente vem nessa mudança, né, de conscientizar e fazer, né, o BP gerar valor para o colaborador, por consequência, o resultado do negócio vai vir. E aqui a mudança de mindset que eu estou massificando na equipe. Galera, eu brinco com ele, sabe o papaléguas que sai correndo, bate na árvore, cai e fica aquelas bolinhas rodando na cabeça dele? Falei assim, cara, o BP ele tem que ter essas 4 bolinhas, né? Senão não está fazendo o papel que deveria fazer. Negócio, conheça o negócio, entendo de produtividade, os KPIs, né? A questão da inovação, cultura, né? Estou fazendo a mudança cultural, levando um tema mais de colaboração, né? Entendo qual é o propósito da empresa, a gente tem um alinhamento claro dos valores. Colaboradores, a gente está atendendo às condições básicas e adequadas de trabalho. Não adianta eu falar de carreira, não adianta eu falar de treinamento, de pesquisa de clima, se eu não pago direito, se eu não ofereço uma refeição adequada. Então, assim, eu estou com esse olhar direto, 24 horas para o colaborador. E o cenário externo, né? Tá vindo um concorrente do meu lado, o que ele está oferecendo? Como é que eu posso olhar a questão das relações sindicais, da legislação? Então, a gente sempre precisa estar antenado nesses 4 pilares. Então, estou massificando esses 4 pilares para eles entenderem a mudança de mindset. Deixo de ficar aqui olhando só os processos de RH e amplio, né, o meu pensamento. Casey, só para 5 minutos, tudo bem? Tudo bem, vou acelerar aqui. Não vou entrar muito no detalhe, vou dar uma acelerada. Então, assim, bem que a minha amiga Paula falou, reduz os slides que você fala dessa. A gente definiu... mas está muito rico. A gente definiu 5 competências para trabalhar com toda essa galera. E aí eu vou nesses workshops e explico o que é cada competência dessa e o que essa competência vai fazer de diferente na atuação dele. Então, por exemplo, fazer acontecer, galera, a gente precisa estabelecer de forma consistente os objetivos, a gente tem que ter a capacidade de abrir e fechar frente, gerenciando o risco possível. Porque a gente tem uma dificuldade absurda de dizer não, sai abrindo um monte de frente, né? E não conclui, e aí impacta o quê? Na credibilidade. Então, todo esse nosso projeto, ele vai desenvolver essas 5 competências e a gente também vai trazer do mercado, a partir de agora, né, pessoas que tenham mais aderência a essas 5 competências. E aqui a gente trouxe um enxoval. Eu brinco com a minha equipe que eu gosto muito de símbolos, né? Então, tudo isso que a gente vem trazendo para eles, e à medida que eu vou explicando essas mudanças para eles, eu fui dando alguns símbolos. Então, esse primeiro aqui é um... Deixa eu ver. Tem opção de ponteiro. É um bookzinho, mas é impresso, mas eu falo, galera, isso tem no Teams. Então, assim, né, eu dou o bloquinho primeiro para poder estimular. A gente é uma área de execução. Então, a gente tem dificuldade de chegar lá no final do ano e falar assim, caramba, o que eu fiz? O que eu entreguei? Né? Fica todo mundo pensando. Então, eu falei, eu usei o Kanban para poder mudar a minha vida, porque eu uso ele, o que eu tenho que fazer, o que está em execução, o que eu fiz, não jogo esse registro fora. Lá no final do ano me dá uma satisfação imensa de ver o quanto que eu entreguei. Né? Esse do lado aqui é um prisma, aquele tipo calendário de mesa, né? Onde traz, estou trazendo aqui porque não é confidencial, o nosso modelo de gestão da Redditor, que é divulgado nos nossos relatórios de sustentabilidade, o propósito da nossa área e os 4 pilares, porque eu quero que eles sentem e olhem para isso todo dia, até fazer essa mudança de mindset. E aqui a gente fez as 4 competências, as 5 competências escritas, como se fosse um santinho para grudar no crachá, para eles lembrarem, né, que a partir de agora a gente precisa desenvolver para a gente fazer uma atuação mais de consultoria interna e menos de um RH tradicional.
Só que aí eu falo, cara, mas a gente vai fazer isso sem dar nenhum suporte? E aí eu desenhei uma trilha específica para toda essa equipe. Então, essa trilha ela é dividida em parte para o PA e parte para o BP, nesse primeiro momento. E eu vou compartilhar com vocês 2 pedaços dessa trilha. De negócio eu não vou poder compartilhar. Então, essa trilha essencial, ela é tanto para o PA quanto para o BP, e ela traz exatamente toda a mudança de comportamento, de competências, de novas habilidades que ele vai precisar ter para poder fazer o papel do consultor interno. Então, essa trilha aqui, primeiro, ela vem toda em EAD, em conteúdos específicos. Casey, você desenvolveu esses conteúdos? Não, comprei de mercado, a gente foi analisando e fazendo essa curadoria. A segunda trilha é uma trilha específica onde a gente fala de RH. Aí aqui é um mix, ele é híbrido. Parte teórico, através de EAD e materiais de apoio, e parte são oficinas, gamification, de forma muito prática. Então, eles vão ver o que é o consultoria interna, o que é um comitê de desenvolvimento de pessoas. Pra vocês terem uma ideia, eu pergunto assim, quem conhece Ninebox? 80% da minha equipe não conhece. Porque não é difundido ainda. Eu trouxe para ele... Casey, eu conheço e eu tive... Seu menor suporte do meu gestor na matriz, eu tive que implementar aqui e foi assim, top. Levo para onde eu vou isso aí, porque realmente valeu muito a pena. Mas é fato, muita gente não conhece. Não conhece. Ou conhece muito ainda no modelo de RH, né? O quanto que você pode usar a metodologia do Ninebox trazendo, por exemplo, um eixo de resultado de negócio. Então, dá para a gente trazer, de novo, ferramentas de RH com viés mais business. Então, aqui eu tenho muita gente que não conhece o que é a metodologia e não sabe como aplicar, olhando também esse mundo de negócios. E aí eu trouxe para eles, né? Eu gosto muito do Dave Urick. Então, eu trouxe para eles a evolução do RH. Eu falo, gente, o RH é uma área nova, né? Ainda mais quando a gente olha a realidade Brasil, com toda a crise financeira que a gente teve, né? Para as empresas investirem e evoluírem. Então, assim, o RH, quem fazia RH lá atrás era o contador, né? Que tinha aptidões, capacidades completamente diferentes do que é exigido hoje em dia. Então, assim, calma, respira, que tudo tem seu tempo. Então, assim, a gente vai pedir essa mudança de mindset, mas a gente está trazendo para vocês uma academia para ajudar a gente chegar lá fazendo essa migração em 2022 e no primeiro semestre de 2023. E aí, depois aqui entra na trilha de negócios, que eu não trouxe, né, os temas que a gente vai trazer, mas aí a ideia eu começo a mergulhar, né? Começo a conectar todas essas competências, esses conhecimentos, começo a jogar o mundo de RH fazendo um match com o negócio. E esse é o caminho, né? Desde a época que a gente falou, vamos embora, vamos mudar, né? E vamos atuar no modelo de consultoria interna. E agora a gente entra aí para começar a jogar. E aqui é o último slide, para não passar do tempo, o quanto que a equipe se sentiu reconhecida e mobilizada, gente. Eu fico muito feliz, né? Porque eu falo, cara... Quando eu olho o LinkedIn, a galera postando, falando do planejamento estratégico que eu estou indo para cada unidade desdobrar, é muito importante. E quando a gente olha os vários, né, Brasis que a gente tem, eu falo para eles, gente, ó, eu não tenho faculdade de primeira linha, não tenho o inglês mais fluente do mundo, sou uma mulher negra de cabelo alisado e cheguei onde eu cheguei. Então, assim, mas porque eu quis, né? Eu tomei essa atitude, essa reflexão para fazer essa virada. E aí muitos deles olham com aqueles olhinhos assim e falam assim, caramba, eu quero ou não quero, né? Porque não adianta a gente falar assim, vai virar. Não, não vai virar para esse modelo quem está a fim de virar. E a gente tem que entender que não tem certo nem errado. É isso que eu falo para eles, gente, não está certo e não está errado. O que eu faço para vocês é o seguinte, pensem no que vocês querem, porque a gente vai dar todas as ferramentas para a gente fazer essa virada. Agora, se não quiser, é legítimo, né? Tem um mercado, a gente pode olhar, a gente pode refletir. E está sendo muito legal, porque eu acho que quando a gente é verdadeiro e a gente joga limpo, né, o que vem pela frente, eu acho que é sempre o melhor caminho. Era isso, espero não ter passado muito do tempo.
Ai, meu Deus, parei de compartilhar. Maravilhoso, Casey. Tava Muito, vendo onde eu muito parava de obrigada. Muito bom, Casey, muito bom, viu? Muito bom, muito bom. Parabéns. Muito rico. Parabéns, Arrasou. Casey, arrasou. Eu Gente, tenho cadê a milhões de Cíntia? dúvidas, mas eu vou procurar depois, tá? Me procurem. Coitada, né? Tem uma pessoa aqui que eu não vou nem dizer o nome, que eu tô devendo a alma. Então, não, mas esse negócio de me procure é ótimo. Você pode, ó, né? Então já viu, né? Mas tá tudo bem, tá tudo certo, tá tudo certo. Então, Cíntia conseguiu? A Cíntia está falando aí, não sei se ela está falando. Eu acho que ainda não. Pelo jeito, ela botou aqui no chat. O que aconteceu, gente, Cíntia? Poxa vida. Estou falando. A Claudinha está falando Poxa vida, alguma Cíntia. coisa que também a gente não está ouvindo, né? Não, Você não tá estou falando, não. Falei, ela está falando, eu troquei fone. Ah, é? Ela Gente, tá que coisa maluca, né? Ela estava falando normal. Abriu a apresentação, acabou a festa. Eu, hein? Cassandra. Nem tinha visto. É Cassandra o primeiro nome. Ó, quem não ligar... Ó, gente, quem não ligar o vídeo, ela não responde, não responde nada não, viu? Aí, Casey, tu tem que endurecer com o pessoal. Se tiver pergunta, não responde. Abre o vídeo, Cassandra. Cassandra arrasa. Cassandra é gerente de RH. Da Redditor? Da Redditor, que cuida de Recife, Sergipe. Cassandra, liga o vídeo. Uma equipe imensa. Arrasam. Mas ela fica onde? Lá em Recife mesmo? Sim, fica lá. Ô sorte, ô maravilha. Estou indo para lá terça-feira. Lugar horrível. É, muito ruim. Seja bem-vinda. Eu fui muito. Quase 7 anos eu fui muito. Mas é muito legal. O povo é muito, assim, muito querido, né? Te trata muito bem. É um negócio, assim, especial. Amei. Verdade, verdade. Ô, Casey, não te encontrei no LinkedIn. Não tem como. Não tem como você não encontrar Casey Nascimento. É porque você está procurando Peixoto. Peixoto, aí tá Peixoto. Te enganei, Regina, vai. Aliás, se o pessoal quer botar aqui no LinkedIn para os outros adicionarem, seria legal, né? Botar no chat quem não tem o LinkedIn do outro ainda, né? Então, Cíntia, o que você acha? O que nós vamos fazer, Cíntia? O que aconteceu? Eu estava falando com ela aqui no chat. Eu acho melhor a gente marcar um segundo encontro, então, só com a Cíntia, porque, pelo jeito, ela realmente não vai conseguir hoje falar. Desolada, tá desolada. Já fiz de tudo. Poxa vida, Cíntia. Ué, já fez de tudo, agora falou. Foi? Falou? Foi ela que falou? Fui eu? É verdade, fui eu. Vocês estão escutando? Gente, é você falando. Agora eu não fiz nada. Eu tinha feito de tudo, agora eu não fiz nada. Agora eu estava falando com vocês. Vai entender. Olha, vai entender. Olha, Alice, eu vou fazer o seguinte, eu não vou nem compartilhar a minha... Compartilha você, para não dar problema, de eu compartilhar e sumir deixa eu minha pegar voz aqui, de então, novo. só um minutinho. Estou até com medo de compartilhar e sumir aqui de novo. Gente, mas assim, a apresentação vai ser super rápida, porque a Casey já deu uma aula. O case da Petrus é um case bem mais simples, tá? Não é uma empresa do tamanho da Redditor São Luís, né? A Petrus é uma empresa pequenininha, somos 370 empregados, tá? Enquanto a Alicia compartilha aí, eu vou só contextualizando vocês, enfim. O RH da Petrus, ele é, além da parte de BP Desenvolvimento, que antes era a parte mais de planejamento e desenvolvimento, ele tem outro setor, que é a parte de folha e benefícios, tem a parte de comunicação interna, tem a parte de gestão e tem a parte de facilities. Então, são 5 áreas dentro do RH, tá? A parte de BP, que eu vou mostrar mais para vocês aqui, eu vou me ater à parte de folha e pagar benefícios e folha, e a parte de que era antes planejamento e desenvolvimento, que hoje é a parte de BP, tá? Enfim, como é que essa estrutura foi feita? Assim, na verdade, a gente começou essa estrutura em janeiro do ano passado, tá? Antes, o RH sempre foi um RH, vou até adiantando aqui um pouquinho, depois a gente passa na apresentação.
Mas como é que era o RH da Petros? A gente teve uma mudança de uma nova gerente que entrou em 2020, tá? Quando essa gerente entrou, gerente executiva, porque acima do RH tem a gerente executiva, depois tem essas 5 áreas. Essa gerente que entrou, ela quando entrou no RH, ela sentiu o RH muito departamentalizado, cada um fazendo uma caixinha, né? E aí, enfim, isso incomodava muito a ela, a gente foi conversando, e de fato as pessoas, a gente tinha um time muito segregado, as pessoas, cada um atuava ali, sabe, cada um era aquela coisa assim, só quero ser dona do meu pedaço, acabou aqui, pronto, não quero saber da outra parte. E aí eu fui conversando muito com ela e a gente resolveu implementar essa estrutura de BP até como uma forma para unificar mais o time de RH. Porque, ou seja, hoje uma BP ela precisa interagir com todas as áreas do RH para que ela possa atender as áreas, para que ela possa atender o diretor. Então, isso foi até uma forma que a gente encontrou de ter um RH mais unificado, tá? Cíntia, deixa eu te... Então, vocês estão vendo a minha tela? Eu estou vendo. Vocês estão vendo? Eu não estou encontrando aquele botãozinho que ficava na barra de baixo para aumentar o slide. Modo apresentação? O modo apresentação. Mas por enquanto está dando para enxergar. Passa para o segundo para ver se a gente consegue enxergar. Pode clicar F5 também. F5, obrigada quem disse isso. Vamos ver se vai. Foi, muito obrigada. Pode seguir para mim, então, Alice. Então, assim, como eu estava falando para vocês antes, as atividades do RH, elas eram divididas em 2 setores, o setor de planejamento e desenvolvimento e o setor de administração de pessoal e benefícios, né? Então, era praticamente a parte que cuidava de treinamento, desempenho, recrutamento e seleção, estágio, jovem aprendiz, clima e cultura, e uma outra área que era toda a parte de folha de pagamento, negociação sindical, benefícios, enfim, né? Era dividido dessa forma. E cada um fazendo muito o seu pedacinho. Passa para mim, Alice, por favor. Claro. E aí, como eu estava falando para vocês, qual era o cenário dessa área, desse RH totalmente dividido assim? A gente tinha uma segregação muito grande por processo, tá? Os processos e serviços acabavam sendo desconectados, não tinha uma interligação entre eles. Havia muita questão assim, tipo, eu sou responsável até esse ponto, você é responsável desse ponto para frente. A coisa era muito fechada em caixinhas, as pessoas atuavam mais como um grupo, né? Eu sou do grupo da Folha, eu sou do grupo de desenvolvimento, eu sou do grupo de processo seletivo, e não como uma equipe. Pode passar, Alicia. Era mais moroso a entrega dos processos, a gente demorava mais tempo para entregar. E, assim, eu estava conversando hoje com a Valéria, né, de bater um papo antes, que, assim, nesses 20 anos de RH, somente de um ano para cá, é que, de fato, eu vi o RH da Petros se tornar um RH mais estratégico e mais próximo ao negócio. Então, e, assim, eu sempre escutava muito isso, muitos falar, RH próximo, RH estratégico, RH não sei o quê. Mas, assim, eu nunca vi isso funcionar. Essa estrutura de BP, aí a Kézia pode até me complementar, enfim, eu acho que é a melhor forma do RH ser estratégico e do RH estar próximo às áreas. Depois que a gente implementou essa estrutura, hoje em dia, né, a gente tem, as áreas nos consultam para todos os projetos, desde o projeto mais simples até os processos mais estratégicos. A gente é muito mais próximo da diretoria e do presidente como um todo. Essa semana mesmo fiz uma apresentação ao presidente, eu levei um relatório para ele com vários números, enfim, e no final ele virou para mim assim, Cíntia, olha só, legal você trazer esses números, mas o que eu quero é escutar você, enquanto RH, qual é a sua percepção. Tá? Esses números depois você manda para mim, depois eu vou ver, mas eu quero escutar você, enquanto RH, qual é a sua percepção sobre o processo, qual é a sua percepção sobre o que está acontecendo. Então, assim, hoje eu tenho uma diretoria que participa de reuniões de carreira, que participa de Nine Box, que participa, coisa que a gente não tinha antigamente. Então, isso, na minha percepção, se deu muito em função da implantação desse modelo de BP, tá? Que é um modelo simplesinho, como vocês vão ver, assim, não é uma coisa tão estruturada como a Kézia trouxe, é um modelo mais simplesinho, a gente está evoluindo ainda, tem alguns pontos para evoluir, muitos pontos, mas mesmo assim, com esse passo de formiga que a gente deu, eu acho que a gente conseguiu já muitos ganhos, tá? Então, havia esse distanciamento, falta de visão do cliente interno, pouco conhecimento do negócio da empresa, processos totalmente desalinhados com a estratégia da empresa.
Pode passar, Alicia. Foi? Passou? Acho que travou. Pelo menos para mim não passou, não. Eu estou apertando aqui. Essa apresentação tá uma Pronto. beleza. Agora foi. Gente, alguma coisa. Então, assim, Cíntia. nessa nossa implementação, né, assim, falando de forma bem prática para vocês, como é que a gente fez, assim? A gente se reuniu, quando eu falo a gente, tá? Fui eu e minha gerente executiva. A gente analisou toda a equipe de RH e a gente olhou o seguinte: quem aqui a gente acha que tem esse perfil maior de ser BP? É claro que a gente olhou senioridade das meninas, conhecimento que elas tinham dos processos de RH, quem mais conhecia sobre qual processo. E aí a gente elencou 3 analistas para atuarem como BP. Tá? Que são as meninas que trabalham na minha equipe. Hoje, além dessas 3, eu tenho mais uma outra analista, que é mais júnior, e uma estagiária. Na Petros, nós somos 4 diretorias, 3 diretorias mais a presidência. Como é que a gente se divide? Cada uma dessas BPs cuidam de uma diretoria e eu gerencio a área e também atuo como BP da presidência. Tá? A ideia quando a gente dividiu a equipe, a gente colocou cada uma de uma analista cuidando de uma diretoria, entretanto, elas continuam ainda tomando conta de algumas atividades mais transacionais, como vocês falaram. Então, hoje, eu não tenho a estrutura perfeita, ainda não tenho elas atuando exclusivamente como BPs. Tá? Então, por exemplo, eu tenho uma analista que ela cuida da diretoria de investimentos, mas ela também cuida ainda, por exemplo, do processo de gestão de desempenho. Tem outra que cuida da diretoria de seguridade, mas ainda cuida, por exemplo, do processo de clima e cultura. Tá? O que eu tenho realmente à parte mesmo é toda a parte de folha de pagamento, benefícios, negociação sindical, que aí fica à parte. Só que as BPs acabam todo como ponto focal. Então, o que a gente quis muito na implantação desse processo de BP era que as áreas tivessem um ponto focal dentro do RH. O que acontecia é o seguinte: chegava um empregado no RH e falava assim: eu preciso falar sobre folha. A folha você fala com fulano. Eu quero falar sobre benefício. Benefício você fala com ciclano. A gente queria acabar com isso. E o gestor também, porque o gestor, quando ele queria conversar sobre algo da equipe, ele nunca sabia com quem conversar. Então, o nosso objetivo em implementar essa estrutura de BP, por esse primeiro momento a gente pensou, a gente quer se aproximar dos gestores dos empregados e a gente quer que o empregado se aproxime do RH, tendo aqui no RH um ponto focal. Então, hoje, por exemplo, quando chega um analista e ele quer falar de qualquer coisa, ele vai na BP dele e pergunta: Moana, como é que é isso, isso e isso? E aí ela fala, mesmo que ela não saiba, que seja uma coisa mais específica da folha, de benefício, ela pega essa dúvida, vai lá na pessoa de folha, escuta, aprende sobre aquilo e devolve para esse analista. Isso foi importante também, porque deu uma visão muito mais generalista para as meninas que estão trabalhando hoje como BPs. Então, hoje elas conhecem mais de todos os processos do RH, justamente por elas serem esses pontos focais, né? A pessoa chega com uma dúvida, eu tenho que ir lá saber como isso funciona para devolver para o empregado ou para o gestor. Então, ela está adquirindo uma visão muito maior de todo o processo do RH do que ela tinha antigamente, cada um olhando a sua caixinha. E aí também do outro lado, vocês vão falar, mas vocês estão desenvolvendo só as BPs? Não. As pessoas que não são BPs acabam também tendo que aprender um pouco mais, porque elas têm que compartilhar com a gente os processos, e as BPs, por outro lado, precisam compartilhar com ela os processos para que a gente possa ter essa interação melhor. Então, acaba que a gente se juntou mais. Então, por exemplo, hoje a gente está no momento lá de definição do planejamento estratégico de 2022. A área de gestão veio procurar as BPs para ensinar para elas como funciona esse trabalho. E aí as BPs vão levar para elas a devolutiva dos gestores e dos analistas em relação a esse planejamento estratégico. Então, é uma troca constante. A gente está ali o tempo todo aprendendo. Então, hoje o RH, apesar dele ainda ter, do ponto de vista de organograma, uma divisão, mas a gente acaba tendo uma atuação mais unificada, que esse foi o ponto maior que a gente colocou ali. O penúltimo ponto, maior conhecimento de todas as atividades por todos. Então, hoje, as pessoas conseguem mais isso, não está cada um só olhando a sua caixinha. Eu consigo perceber o quanto a minha atividade impacta na outra pessoa. Então, isso está ajudando muito ali a questão do RH. Tá? Cíntia. Oi.
Desculpa te interromper um pouquinho. Pode Tão interessante esse ponto que você trouxe, né? Porque, na verdade, quando o David Urich definiu o personagem, ele não trouxe um personagem business partner, né? Ele trouxe o conceito do business partner, uma atuação de todo o RH. Né? Então, quando as pessoas entendem isso, né, e participam do atendimento ao cliente com essa visão, não importa se sou eu que estou junto da liderança e dos executivos, todos são business partner. Exatamente, foi essencial o que você falou, porque assim, não acontece assim, das outras pessoas terem, vamos dizer assim, a inveja porque as 3 meninas ali são BPs. Não, elas entendem que o trabalho dela, quem está lá na Folha, por exemplo, o trabalho dela é essencial para ela passar uma informação super correta para a BP poder passar isso para a área redondinho. E ela consegue entender o quanto o trabalho dela é importante, porque assim, as pessoas vêm perguntar, vêm tirar dúvidas sobre aquilo, e ela é consultada pela BP sobre aquela informação. Então, hoje, as pessoas realmente, de fato, trabalham de uma forma muito mais juntas e misturadas, entendeu? Assim, esse sentido. Então, assim, por exemplo, a gente tem hoje lá uma área de gestão. Essa área de gestão, pegando até um pouco da apresentação da Kézia, é o que seria aquela parte dos analytics. Né? Então, eles são responsáveis pelos indicadores, por toda essa parte, né, planejamento, estrutura, enfim. Então, a gente tem uma reunião mensal onde a gente mostra os indicadores do RH. E essa área de gestão é que monta esse quadro de indicadores. Só que, para ela montar esse quadro de indicadores, ela tem que ir lá consultar as BPs, ela tem que consultar não sei quem. E nessa reunião que a gente faz, nessa reunião mensal que a gente mostra os indicadores para todo o RH, todo mundo ajuda a gente a interpretar os indicadores e fala, olha, é preciso que você fale sobre esse ponto com o gerente tal. O BP da área de seguridade, é possível, você tem que falar sobre esse ponto aqui, sobre banco de horas com o gerente tal. Então, elas acabam fomentando também assuntos para que as BPs possam ir às áreas e fazer esse acompanhamento e fazer essa devolutiva desses indicadores. Então, é muito legal esse trabalho. Então, assim, ponto um pouquinho diferente do que a Kézia trouxe, a nossa transformação nessa estrutura de BP funcionou um pouco até mais para dentro, funcionou para fora, mas funciona também para dentro do RH, trazendo benefícios para dentro do RH mesmo, não só para os clientes, nossos clientes internos. É claro, como eu falei, a gente já teve vários elogios de vários gestores, que, poxa, que legal, que hoje eu tenho ponto focal, que hoje eu tenho uma aproximação, que hoje eu tenho alguém para tirar minhas dúvidas. Por exemplo, a gente implementou um programa de mentoria. Os gestores não quiseram escolher os mentores enquanto não falaram com as BPs. Eles tiveram que ter o auxílio das BPs para as BPs ajudarem eles a escolher os mentores. Eles não tomaram decisão sem antes falarem com as BPs. Foi muito legal isso. Eu fui cobrar eles, falar, pessoal, e aí? Não, estou esperando falar com a fulana, não sei o quê, porque ela tem que me ajudar aqui, que eu estou em dúvida entre 2. Eu achei isso muito legal. Assim, né, eles terem essa questão, não, eu preciso da minha BP, compartilhar com elas para poder fazer esse trabalho de mentoria. Outro ponto muito legal, a gente vai fazer o PDI, né, o Plano de Desenvolvimento Individual. As pessoas vêm nos procurar, os analistas, que vêm procurar as BPs para que elas possam ajudar a montar o PDI deles. Então, essa aproximação é muito legal, porque como a Petros é uma empresa pequena, 370 empregados, né, todo mundo ali, quando está trabalhando, todo mundo no mesmo prédio, no mesmo andar, todo mundo ali junto. Então, essa integração é importante para a gente. Talvez uma empresa com, sei lá, com 5 mil empregados não pudesse ter tanta aproximação assim, eu teria que ter outros braços, né? Mas numa empresa pequena, não fazia sentido a gente ser tão separado como a gente era. Entendeu? Pode passar, por favor, Alícia. Ô, Cíntia, é importante você estar falando a sua perspectiva, porque, claro, a Casey tem, né? Casey falou assim, cenário diferente, exatamente. Então, a gente tem dentro do Fala RH tanto empresas menores, quanto empresas muito maiores, como a Eddor, né? Então, é interessante trazer sua experiência também, só para, né? Não, quando a Casey estava apresentando, estava pensando, eu falei, nossa, eu vou... Mas eu pensei justamente isso, assim, é uma realidade totalmente diferente da minha, né? É uma empresa gigantesca, onde realmente ela tem que se dividir mais, tem que se estruturar mais, tem que ter, né, mais apoios ali, tem que tentar padronizar mais os processos realmente. Exato. Uma empresa pequena ali, eu tenho um RH hoje menorzinho, é mais fácil padronizar os processos do que numa empresa gigantesca como a Redditor. Exato, é isso aí. Então, na nossa estrutura atual... Pode falar, Vera. Não, mas é isso, é excelente. Eu acho que é excelente o que você está trazendo também, porque
É outra experiência, né? Sim. Então, hoje, como é que é a nossa estrutura, né? Para esses dois eixos de RH, como eu falei, a gente tem a parte de BP e desenvolvimento, que faz o suporte aos líderes e aos empregados sobre todos esses pontos, desde a parte de onboarding até jovem aprendiz. Então, tudo ali passa, né, por elas, tem essa relação direta com as equipes. E eu tenho lá do outro lado, continuo com a parte de folha e benefícios, que dá esse suporte nessas outras atividades. Aqui eu coloquei só mesmo a equipe de cada um desses lados. Então, hoje comigo eu tenho 4 analistas e uma estagiária. E na equipe de folhas é um ponto focal, 3 analistas, um assistente e um jovem aprendiz. Só um parênteses aqui, esse um assistente ele é um PCD. Ele é um profissional com síndrome de Down, que trabalha com a gente como assistente. É muito legal, é muito rico. A gente tem aprendido muito com ele. É só um parênteses aqui, porque é bem interessante essa troca. Alice, pode passar, por favor. E aí, né, com essa mudança toda, né, que a gente, nesse 1 ano para cá, o que a gente tem percebido? Que a gente consegue um ambiente de diálogo muito maior do que a gente tinha antigamente, tanto dentro do RH como fora do RH, o RH com as áreas, o RH com a diretoria, o RH com o presidente. Uma agilidade muito maior para a gente conseguir perceber as mudanças da Petros, para a gente antever alguma situação, porque as BPs conhecem as diretorias. Então, quando a gente passa por uma mudança, elas já falam, mas na minha diretoria isso não vai funcionar. Lá na diretoria, tá, eu vou ter que fazer dessa outra forma. Elas já conseguem antever algumas situações. Desenvolvemos pra caramba a cultura de cliente interno, então hoje a gente tem realmente essa questão de facilitar a vida do cliente, porque antes a gente tinha uma visão muito assim, o processo na frente do cliente. Então, eu tinha que cumprir o meu processo, não me interessava se eu ia atender ao cliente, o processo estava na frente. Hoje, não. Hoje eu falo assim, não, mas será que, por exemplo bobo, na Petros, os analistas têm que ter nível superior, né? A gente era muito rígido com isso. Hoje em dia, por exemplo, eu tenho um estagiário que acabou de ser efetivado como analista e ele não terminou a graduação ainda, mas ele vai terminar no final do ano. Gente, eu não vou embarrear a carreira de uma pessoa porque ela vai se formar no final do ano. Então, assim, a gente mandou um e-mail para ele explicando que ele realmente tinha que se formar até o final do ano, para ele se comprometer, assim que ele se formar, e caminhar para a gente o diploma. Mas, assim, né, não faz sentido. Ele já é quase formado, então, assim, já trabalha na área, já conhece. Então, assim, são essas coisas. Antigamente, não. Antigamente, o processo era, para ser analista tem que ter nível superior. Então, não pode. Então, eu já cortava aquilo. Hoje em dia, não. Hoje em dia, eu analiso. Qual o impacto disso? Será que, de fato, vai trazer um prejuízo muito grande para a Petros? Vai colocar a Petros em risco? Não vai? Então, se não vai, a gente pode conceder essa exceção. E a questão da colaboração, como eu falei para vocês, que foi um ganho assim, muito grande para dentro do RH. A gente compartilha mais, a gente consegue compreender melhor o contexto que a gente está inserido, todo mundo tem mais autonomia, deu mais autonomia para todo mundo, né? Então, assim, acho que os resultados foram muito bons, tanto do ponto de vista interno do RH, quanto na nossa relação com as áreas. O que eu acredito que a gente tem que evoluir cada vez mais é que cada vez mais eu possa ter as BPs atuando de fato como BPs, né? Não atuando tanto nas atividades transacionais, onde de repente eu ter pessoas que possam de fato conduzir o processo de avaliação de desempenho, de clima, enfim. Tem que as BPs coloquem muito a mão na massa nesse sentido, para que elas possam ficar cada vez mais imersas nas diretorias que elas tomam conta. Então, isso seria um ponto assim, que eu traria aqui, que é uma melhora que a gente precisa ir ainda caminhar dentro ali do RH no nosso modelo de BP. Mas eu acho que é isso, gente. Assim, minha apresentação foi mais curtinha, mas era isso que eu tinha para trazer para vocês. Enfim, fico aí aberto, se quiserem fazer alguma pergunta, enfim. Eu tenho, Cíntia, parabéns, foi incrível hoje. Cláudia, eu acho que a gente se conhece. Você não estudou no Coração de Maria? Estudei. Eu estudei lá também. Caramba! Coleguinhas de colégio. Lembra do maternal? Não lembro. Então, eu estudei lá. Foi quase maternal. Foi quase maternal. Tá vendo, Cíntia? Eu sei.
Caramba, gente, eu tô olhando para você, eu acho que eu tô te reconhecendo, assim. A gente estudou juntas. ICM, estudamos juntas. A gente estudamos juntas, caramba! Nossa, agora que eu te reconheci. Nossa, a gente estudou juntas. Você estava ali falando, eu estava falando assim, gente, aí agora que a sua câmera veio, eu tenho certeza que é ela. Nossa, Cíntia, a gente estudou junto mesmo. Eles estão terríveis, estão terríveis, estão terríveis. Cara, a gente foi na Casey, mesma tá vendo? sala quando a gente era criança, gente. Exatamente, tipo, sétima série, que hoje em dia é oitavo ano. Vocês não têm memória, vocês têm vaga lembrança. Como assim, gente? Verdade. Nossa, que legal. Que legal, né? Legal. Que figura. Deixa eu te falar uma coisa. Hoje, na Petris, você coloca atividades transacionais um pouco com as atividades de BP. Então, você encaixou... Porque a gente não tem braço ainda, entendeu? Assim, eu não tenho braço hoje para tirar essas atividades transacionais todas das BPs e dar para outra pessoa. Então, é por falta de braço mesmo, de mão ali, sabe? Uhum. Não, faz muito sentido, assim, a forma que vocês fizeram naturalmente. A gente, aos pouquinhos, está redistribuindo. Por exemplo, hoje as BPs, elas são responsáveis ainda pela parte de onboarding e pelo programa Jovem Aprendiz. Eu já consegui que essas duas atividades fossem para uma outra pessoa da área de folha de pagamento. Então, já que a gente conseguiu otimizar uma parte dos benefícios lá, e a atividade dessa pessoa diminuiu, então ela vai assumir o onboarding e a parte de Jovem Aprendiz. Então, com isso, eu já vou conseguir tirar um pouquinho de atividade transacional de alguma das BPs. E aí, assim, a gente vai evoluindo. Essa é a minha intenção. Não, muito legal mesmo. O modelinho que você está construindo para você chegar nesse lugar. Exatamente. Né? E, naturalmente, quando a gente tem uma estrutura muito grande... Para chegar nível case, né? Nível case é nível exatamente. As duas, Cinti e Case, deram um show à parte. Assim, incrível, incrível. A gente poderia ter vários momentos como esse para ouvir vocês. Vocês deram um show, assim, fantástico. Parabéns. Muito Obrigada. Bom mesmo. Obrigada. Me ajudou muito, assim, meninas. Parabéns mesmo, porque eu estou exatamente nesse momento da vida, estruturando essa área aqui, na Davi. Quando a gente sentou para estruturar, uma coisa que eu questionei muito a minha gerência executiva, eu falei, nossa, mas olha só, Ana, como é que... Né, a gente pensa logo na teoria, mas a BP, ela não atua com atividade transacional, a BP é BP. E aí a Ana fala para mim, Cíntia, mas olha só, a teoria é muito diferente da prática. Ela sempre fala assim, vamos transformar o nosso modelo de acordo com a nossa realidade. Esse vai ser o nosso modelo de BP. Não vai ser um modelo de livro, vai ser um modelo de BP da Petros. Então, esse é o nosso modelo de BP, sabe? Então, assim, por exemplo, tem uma menina que era da equipe de Facility que está vindo trabalhar com a gente. Ela ficou um tempo meio a meio, ela atuava em Facility, atuava ali com a gente. Agora ela vai vir trabalhar totalmente com a gente. Então, ela vindo também, eu já estou fazendo com que ela aprenda um pouquinho dos processos juntos com a BPs para poder tirar um pouco mais de atividade transacional e passar para essa menina e poder ir liberando as BPs, porque, em compensação, as BPs assumiram mais a parte de planejamento estratégico, o que aliviou um pouco a equipe de gestão. Então, já fazendo essa dança das cadeiras, para a gente poder conseguir adequar tudo. Muito legal. Alice, avisa que a gente tem que ligar as câmeras para a gente tirar foto. Cadê a turma? Sim, Sônia, pode ligar sua verdade. câmera. Lívia, muito bem, Lívia, gosto assim. Andy, por favor, amor. Vládia. Fernanda Kopelman, como vai, amor? Sônia. Bora, Fernanda Mangabeira. Jason. Eu estou dirigindo, que a polícia... Eu sei. Mas tem que ligar assim mesmo. Não, estou aqui. Aqui. Até aprendi com a que aqui na FQM a gente trabalha igual vocês, né? A gente agora está com um modelo também de BP, né? De consultoria das áreas, e a gente também trabalha os programas transacionais. A divisão não tem, a gente também não tem braço para separar. Então, os programas foram divididos entre as BPs. Então, cada uma tem 2 a 3 programas macros e cuidam também de todo o processo da jornada do colaborador, desde o recrutamento e seleção, do onboarding no geral, até a parte de avaliação, acompanhamento de calibração e decisões da vida do colaborador, junto com o gestor. Tadinha, ela está querendo olhar o celular e falar, e responder, e ajudar. Um olho no celular, um olho no trânsito. Mas é perigoso, viu, dona Lívia?
precisa olhar, não. A gente sabe que você está prestando atenção. Obrigada, Flaviana e Thiago, André, que vieram aqui, então ligaram a câmera, né? Fernanda. Cadê a Fernanda Mangabeira? Ainda não, né? Não ligou a câmera, não. Patrícia, faz favor, porque a gente vai tirar foto, tá, Patrícia? Só um minuto, né? Liga aí. E Vera, assim como a Lígia também está dirigindo, tá difícil ligar a câmera. Eu forço, entendeu, Keise? Não tem esse negócio de não pode. Tem que ligar, gente. Dá um jeitinho. Não, mas é muito legal, porque essa é a ideia mesmo do Fala RH. Então, da gente se ajudar, então eu acho que vale a pena a gente buscar um outro encontro, né? Trazer outras experiências também, né? Pode ser o Eduardo e mais alguém falando disso, que tem alguém que tem experiência mesmo, e ver qual é o tamanho da empresa que pode ajudar, porque eu acho que valeu muito, ficou muito legal, Cíntia, você trazer sua experiência, a Keise trazer a experiência dela, né? Porque são de tamanhos de empresas totalmente diferentes, né? E cada um tem a sua realidade, né? Tem muita empresa aqui no Rio ainda vai criar área de BP, certo? Claudinha, Spread, a turma da Regina, enfim, não é isso? Não é isso, Estou gente? aí, disponível para compartilhar minha experiência. Falou de Spread, eu estou aqui, porque assim, a gente fez de verdade uma revolução dentro de uma empresa de tecnologia. O que eu posso contribuir do movimento de transformação, de metodologias ágeis. Assim, hoje o modelo de BP que a gente tem para tem atuando, na verdade, né? Está bem diferente de, sei lá, 1 ano e meio atrás, e foi muito de uma construção, sabe? O que a Cíntia trouxe ali, né? Hoje eu não tenho braço, a gente se viu nesse cenário ali, né? Éramos 3 BPs para atender uma empresa ali que estavam com 1.500 pessoas, a gente está marcando aí 2.000 agora, 2.000 pessoas. E aí, assim, a gente precisou revisitar toda a sistemática de atendimento, e eu queria muito contribuir com vocês aí de como que ficou essa nossa história, sabe? A Cláudia fica toda feliz, a Cláudia fica toda feliz. Está toda feliz a Claudinha, está toda feliz. Encontrou coleguinha de colégio, tá beleza hoje. Mas gente, isso, então... se quiser, tô aí. Maravilha. Acho que é uma boa, né? Mais uma rodada seria excelente mesmo. Eu acho. Valéria? Valéria também agradece, Valéria que levantou Agradeço a bola. muito. Né? Eu estava até conversando com a Cíntia hoje, a gente está no meio caminho também entre o que a Cíntia está construindo e aquilo que a Kézia já chegou, né? Com um desafio Por que vocês chamaram ela de Kézia, se ela se chama Keise? Por que vocês mudaram o nome dela? Perdão, Não, mas a Cíntia mudou o nome dela também, é Keise. Eu ia comentar, eu fiquei na dúvida. Quando eu fosse dar tchau, eu falei assim, então, é Keise. Desculpa. Eu ia comentar isso também. Falei, ué, gente. Não, mas não tem problema, não. A Vládia também deve mudar o nome dela, né, Vládia? Seu nome deve ser mudado de vez em quando. Muda o meu nome a vida inteira. Tá ótimo. Chamam de Flávia, de Vlad, menos de Vlad. Exatamente. Você está acostumada também, né? Pois é. Mas eu adorei, Vera. Foi muito interessante, muito satisfeita com as experiências trocadas, né? Como a gente já compartilhou, estou recomeçando aí a carreira, voltando para a área de saúde, mas vim de multinacional que tinha esse perfil de ter serviço compartilhado, business partner, tinha sistema de cloud desk, que tinha todo esse atendimento que a Redditor tem hoje. E hoje, assim, estou recomeçando e fazendo o setor de gestão de pessoas ser reconhecido por uma diretoria, né, que está lá numa realidade ainda que não é tão atenada nas novidades de mercado. Mas é o grande desafio que a gente vem assumindo, né? A gente vai crescendo, vai se desenvolvendo e vai assumindo novos desafios, né? Então, adorei as experiências, também estou aqui para trocar, compartilhar e sempre aberta aí. Obrigada, viu, Vera? Nada, querida. Lívia, obrigada, viu? Você falando, dirigindo, foi ótimo. Pessoal, vamos tirar nossa foto, então? Tira a foto aí. Então, tá rindo, Jason? Tá rindo? Jason tá rindo. Então, vamos lá. Contagem, hein? Deixa eu ver aqui o botão. 3, 2, 1. Deixa eu ver se ficou boa. Tchan, tchan, tchan. Deixa eu ver. Cadê? A Patrícia ligou, né, danada? Ai, não tá carregando aqui. Suspense. Mas eu acho que ficou boa assim. Eu só queria abrir aqui. Eu tirei com o meu celular também, mas ficou o nariz da Sônia. Eu acho que não fica boa essa foto, não.
que vocês acham? Não, deixa eu ver. Agora Mas a gente pode fazer bullying, né? A gente pode fazer bullying, não pode? Consegui sim. Vou postar no grupo, Ai, que gente. bom. Ó, beleza, gente, super obrigada. Bom descanso para todo mundo, né? O pessoal que veio aí, Tiago, Flaviana, Andréia, quem mais? Ana Caroline, eu acho que, né? Quem nunca veio, a Tatiana também. Tatiana, seja bem-vinda, né, aos encontros do grupo. Então, espero que vocês tenham aproveitado. E muito obrigada, Casey e Cíntia, vocês são demais, com né? certeza. Casey agora, que já sabe, né, Casey? Agora... Estava com saudade, estava tão isolada, não estava participando de nada, mas é muito bom. Estou adorando estar de volta aí no grupo. Ai, que bom, que bom. Fernandinha, que bom que você veio. Geisa, etc., todo mundo. Cris, vocês já sabem. Ó, beijo para todo mundo e até breve, beijo, pessoal. Beijo, pessoal. Beijo, tchau. Beijo. Tchau, Tchau, pessoal.